Nosso convidado de hoje é o senhor Marcelo Sá, está com a gente aqui. Ele foi candidato na última eleição aqui na nossa cidade e fala com a gente, né? A sua visão política, tanto nacional como nosso estado e local. Marcelo, prazer tê-lo aqui no Política em Foco aqui da nossa Asa Branca. Marcelo Sá, boa tarde. Boa tarde, meu caro Maurício Ribeiro, Marcelo Lima, aos radiovintes da Asa Branca, nossa emissora católica. É sempre uma satisfação vir aqui, oportunidade de falar, né, de ser entrevistado e de falar o que a gente pensa a respeito do atual momento que o país está passando. Muito bem, a gente já começa perguntando ao Marcelo Sá, já tudo começou, né? O pai do senhor, né? O doutor Severino, né? Já foi prefeito aqui da nossa cidade. Gostaria que o senhor falasse um pouco aí, né? Daquela gestão, daquele ano que o seu pai foi prefeito aqui do nosso município, Marcelo Sá. Bom, isso foi na década de 60, eu tinha 10 anos de idade. E provavelmente não me lembro assim de muito detalhe. Me lembro bem de alguns momentos que a gente vivenciou juntos, que eram as inaugurações de escolas na zona rural, foram muitas, e a gente sempre acompanhava, né? Todo momento político, de eventos políticos, de inauguração da prefeitura, nós estamos lá presentes, né? Acompanhando. Naquele tempo, é lógico, a gente não tinha essa percepção do processo político, nem do que estávamos fazendo, mas acompanhávamos. Que bacana, que bacana. E daí veio na veia, então, né, Marcelo? Essa paixão, pode dizer assim, essa paixão pela política? É uma coisa que acaba acontecendo naturalmente, porque eu acho que o processo político, quando a gente vai amadurecendo, a gente acaba tendo que ter a responsabilidade de assumir o nosso papel na sociedade. E quando a gente tem como contribuir, aí sim é muito mais pesado, né, a carga, porque você tem de fato de contribuir. Essa eu chamo uma atitude cristã de fato. Meu pai era muito religioso e na nossa vivência era a maior preocupação dele, que formasse pessoas humanas capazes de interagir e de respeitar o outro. Então o processo político exige de nós essa dimensão, né, de colaborar e de poder compartilhar aquilo que a gente tem. O senhor é engenheiro e também já foi secretário da gestão do saudoso Eduardo Campos. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa experiência que foi ser secretário de Agricultura do saudoso Eduardo Campos, o Marcelo Sá. Em 2007 a gente assumiu a Secretaria Executiva de Agricultura, lá com o secretário Ângelo Ferreira, que hoje é prefeito de Sertânia. E foi uma experiência muito importante na minha vida, porque ajudou a fazer uma bagagem que hoje me credencia a gerir a administração pública, a ter o conhecimento de gestão pública e de ter feito boas amizades e de conhecer, na verdade, o processo administrativo um pouco mais de perto, né? O Eduardo foi um exímio gestor, além de político habilidoso. Ele soube governar o Estado de forma concreta, de forma que os resultados podem ser vistos em todo o Estado, né? Então foi uma experiência muito rica. Eu costumo dizer que quem participa de um governo como aquele de Eduardo, isso aí equivale a uma pós-graduação, a uma especialização. Muito bem, estamos conversando com o Marcelo Sá aqui no seu Política em Foco de hoje, Maurício Ribeiro. Estamos aqui conversando com o Marcelo e também contando com apoio aqui no Política em Foco do Laboratório Lazac, também Auto Center Vem Cá, Saúde e Construção, do empresário Dr. Edilton. E você que deseja também colocar a sua logomarca aqui no programa Política em Foco, entre em contato com a gente. Doutor Marcelo Sá, o senhor ficou à frente também na secretaria, na época de Dona Creuza e Dr. Marcono. Qual a experiência que o senhor tem a partilhar com a gente, esse período que o senhor ficou à frente da secretaria? Eu fui secretário de Creuza no primeiro governo, 93, depois no segundo governo de Creuza em 2001, no terceiro em 2004, em 2006, final de 2006, 2007 eu fui para o Recife, para a Secretaria de Agricultura no governo Eduardo Campos. Em 2013 Marcones me chamou de volta para cá e aí eu assumi a Secretaria de Planejamento. Foi uma experiência muito rica, porque em 2012
os trabalhos da transposição internordestina, que vinha de ventos em popa antes, começou a reduzir sua capacidade de trabalho. E aí as receitas do município também começaram a reduzir. E aí foi um bom trabalho, um bom aprendizado, porque a gente conseguiu fazer um exercício de planejamento de forma que o governo de Marcones andou assim, sem problemas, né? Tudo pé no chão, tudo planejado, tudo orientado, de forma que conseguimos terminar o governo sem muitos problemas, sem débito, inclusive. Né? Ontem eu vi uma entrevista aqui do Dr. Chico, ele se reportava a um débito do passado, não sei o quê, e isso é uma coisa que o município de Salgueiro convive, porque Creuza, quando assumiu em 93, já tinha esse débito. Né? Então são débitos que, com o INSS, que a gente mesmo é que de administrar e pagar. Né? Não adianta estar chorando nem dizendo que foi o outro que deixou, porque isso é coisa que vem de muito longe, e o que precisa ser feito é administrar e pagar. E fazer o jeito de não ter mais dívida. Ok, 1 mais 11 minutos. E agora, Marcelo Sá, a questão da nossa política que vem atravessando essa crise, como é que o senhor avalia, né, a questão dessa crise a nível nacional, a questão dessa crise que o país vem enfrentando, né? São denúncias, são escândalos na nossa política no dia a dia, a gente se surpreende com tanta coisa. E na visão do senhor, como é que o senhor avalia a questão dessa crise política nacional? A crise, ela aprofundou agora de forma aviltante, né? Porque a gente vê escancaradamente que os políticos, notadamente os políticos de Brasília, que convivem em Brasília, perderam a compostura. E, inclusive, a gente percebe até um certo cinismo na postura dos políticos lá em Brasília, num flagrante de respeito à população brasileira. Eu gostaria de partilhar com vocês uma matéria que eu li e venho lendo isso há algum tempo. É que a grande mídia nacional tenta passar para a população brasileira que o problema do Brasil é a corrupção. Mas não é só isso. É a corrupção, sim, mas não é só isso. Existe uma engrenagem montada, e essa engrenagem é montada a partir, inclusive, de plataformas internacionais, de outros países. Na verdade, é o modelo econômico que é vigente, que é excludente, né? Então, a crise brasileira, ela está centrada, e aí pasme, porque a maioria da população não sabe disso, não conhece isso, parte da nossa dívida pública. E eu vou explicar por quê. A dívida pública brasileira, ela consome praticamente metade do orçamento brasileiro. Então, há um arranjo, uma engrenagem montada para subtrair esse orçamento, de forma que você tem lá na engrenagem o processo político, a grande mídia nacional, você tem as grandes empresas, você tem uma série de outros fatores que ajudam a corroborar no sentido de que essa dívida seja impagável. Ela funciona da seguinte forma, e isso acontece todos os anos quando você vai para o orçamento brasileiro. Você já deve ter visto que toda vez que o orçamento vai ser votado e que precisa ser utilizado, ser executado, sempre há cortes no orçamento. E esse corte é exatamente para cumprir metas, né, orçamentárias, metas de superávit primário. O governo tem que reduzir suas despesas para poder cumprir essas metas. E essas metas, para serem cumpridas, eles acabam retirando dinheiro da saúde, da educação e da ação social, principalmente. E aí quem é que sofre? Os pequenos, os pobres, que falta a educação, falta a saúde, a assistência social. E aí esse dinheiro vai para onde? É importante frisar que o processo político, nessa engrenagem, há também o processo legal, onde o quê? Onde os nossos deputados acabam criando leis que são imorais, mas são legais,
leis que dão privilégios às empresas, né, e ao processo econômico em geral. O fato concreto é que toda vez que precisa fazer assim, um corte no orçamento, as camadas mais atingidas são a população carente, porque você tira o dinheiro da saúde, você tira o dinheiro da educação e da ação social. E isso é uma coisa inexplicável, porque na Constituição de 88, ele deve se lembrar disso, foi resolvido, está lá na Constituição, que essa dívida pública brasileira teria que ter uma auditoria para que fosse estabelecido como é que foi feito esse gasto, quem é que está recebendo e para onde foi esse dinheiro. Passaram tantos governos, passou Fernando Henrique 2 vezes, passou Lula, passou Dilma, e ninguém se interessa para resolver esse problema. A gente não vê um deputado bater na tecla para resolver o problema da dívida pública brasileira. E é bom que se diga que especialistas brasileiros tiveram no Equador, há alguns anos atrás, foram lá convocados que foram pelo governo equatoriano, e eles equacionaram a dívida pública de lá de tal sorte que a dívida caiu para 30%, quer dizer, reduziu-se 70% da dívida. Esse mesmo pessoal brasileiro, são ex-funcionários da Receita Federal aposentados, foram contratados para a Grécia, para fazer o estudo lá da Grécia, quando a Grécia, há 2, 3 anos atrás, também teve um problema, né, na sua economia, e eles foram lá e constataram os desvios e os problemas. E aqui no Brasil ninguém faz nada. Então fica o orçamento brasileiro metade para dívida e metade para cumprir as metas, né, das políticas públicas brasileiras. Então não dá para entender isso. Como é que um país tem a capacidade que nós temos, a riqueza que nós temos, a capacidade de gestão que está instalada no Brasil, que a gente sabe que tem, mas os interesses políticos são maiores. Esse país, ele foi pensado a partir dessas iniciativas, desses políticos de má índole, para ser um país pequeno, para ser um país sem resultados, porque os resultados é carcomido pelos interesses dos políticos que estão lá em Brasília, na sua grande maioria. É lógico que tem algumas raras exceções, né? Mas na grande maioria está lá instalada. E a dívida pública talvez seja o maior problema do Brasil. Muito maior que a corrupção. A corrupção é só um processo que está dentro dessa engrenagem que promove isso. Então é preciso o brasileiro acordar, é preciso os meios de comunicação acordar também para isso, começar a estudar isso, começar a tomar conhecimento disso e cobrar dos nossos deputados, o ano que vem, uma postura que seja capaz de libertar o Brasil dessa escravidão, porque é uma escravidão. Você não ter dinheiro para custear a educação brasileira, a saúde brasileira e ter bilhões e bilhões de dólares para pagar os juros da dívida, e são juros que são contratados de forma irresponsável, que ninguém sabe quem contratou, nem como chegou lá. É uma bola de neve que todos os dias cresce. É só o governo vender papéis, né? Vender papéis e todo mundo compra. Tem uma série de 10 de bancos, me parece 10 ou 11 bancos credenciados para comprar esses papéis, né? E a questão, Marcelo, da privatização também. Não, exato. Da privatização, todo o recurso de privatização, aquele dinheiro do pré-sal, não sei o quê, todo esse dinheiro, em vez de ir para investimento no povo brasileiro, vai para a conta da dívida, porque o Brasil está lá atolado até o pescoço. Então é preciso que a gente tenha coragem de pegar os deputados que nós vamos votar para o ano e exigir dele um compromisso formal de que o Brasil precisa atacar essa questão da dívida pública, porque isso é imoral. É absolutamente imoral você ter que gastar metade do orçamento brasileiro para pagar a dívida, enquanto o povo fica sofrendo aqui, padecendo de todas as mazelas possíveis que a gente sabe que padece, né? O senhor foi candidato pelo PSB, né? PSB. E aqui no estado de Pernambuco, né, o governador Paulo Câmara deve ser candidato de novo, né, à reeleição. O PSB aqui local também está junto, apoiando
o governador Paulo Câmara, como o senhor vê a administração dele nesses 4 anos, 3 anos do governo de Pernambuco? Bom, devo dizer que eu recentemente assumi a presidência do PSB aqui em Salgueiro. Houve uma eleição em julho e os companheiros resolveram me entregar a condução do partido. O doutor Marconi me passou agora o bastão. Foi agora em julho, né? Julho. E nós estamos preparando aí o PSB para ver se a gente consegue implementar algumas novidades, né? Com relação ao Paulo, com a Câmara, eu conheci, eu fui secretário lá do governo de Eduardo, e nós sentávamos na mesa de monitoramento do governador. O Paulo é uma pessoa respeitável, cara ético, bem formado, conhecedor da profissão que exerce, ele é gestor público, é funcionário do Tribunal de Contas, e concursado, e tem uma capacidade de ouvir fora do comum. Cara tranquilo, e eu acredito que ele está fazendo uma das maiores administrações do estado, do país. Devido a essa crise no Brasil, devido à crise no Nordeste, do Pernambuco, o Nordeste principalmente. Ele está se saindo bem, na opinião do senhor? Não, mas tá porque ele consegue ver o que acontece no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, outros estados que são aí poderosíssimos, e Pernambuco aqui no Nordeste, né, está conseguindo conduzir o barco sem maiores problemas. Acontece uma coisa e outra que é natural, quando você não tem recursos para aplicar nos empreendimentos que foram pensados, é natural que se pare, como agora mesmo parou a obra de Conceição, e a obra de Conceição a gente sabe que são recursos do estado de Pernambuco, recursos pernambucanos. E aí a gente está numa pindaíba danada de dinheiro, não está aparecendo dinheiro, porque a economia está um caos. E aí Paulo tem que parar um pouco. Vai retomar agora, porque conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro, houve uma pressão do povo, é assim que funciona mesmo. E ele vai tocando no que pode, dá um chute acolá, outro aqui, e vai conduzindo. Nas obras que têm recursos assegurados pelo governo federal, outras fontes de financiamento, aí a obra vai bem. Conceição não, Conceição é recursos absolutamente de Pernambuco próprio, e aí tem que ter cuidado na condução disso, né? Ele não pode ser irresponsável de comprometer as finanças do Estado, mandando o cara fazer obra e depois não ter condição de pagar. Uhum. Isso a gente tem que aceitar. O Paulo, eu trabalhei junto com ele, é um cara do maior respeito. E eu acho que Pernambuco ganha em reelegê-lo. E, Marcelo Sá, a questão vem sendo criticada o Paulo na questão da segurança aqui do nosso Estado. A violência vem aumentando, o Pacto pela Vida. Como é que você vê essa questão aí da violência aqui no nosso Estado? A questão da violência, eu acho que ela ganhou uma relevância maior após a deflagração do processo de derrocada da economia brasileira. É lógico que quando a economia desaquece, a população vai buscar seus empregos, seus recursos, sua forma de ganhar dinheiro. E você sabe que pessoas são pessoas. Uns têm princípio, outros não. Uns lançam mão de princípios corretos, outros vão atrás de qualquer jeito de buscar sua vida. O Paulo, com a dificuldade que tem dos recursos financeiros, eu acho que ele tocou muito bem a condição do pacto uhum. Pacto pela Vida? Pacto pela Vida. Agora, o que acontece? Quando eu fui candidato a prefeito, eu acho que a Cílio me lembra disso, se lembra disso, eu consegui assimilar um texto do escritor João Baldo Ribeiro, e ele dizia assim, eu acho que eu disse em várias rádios isso, procura-se matéria-prima para construir o país. E aí me chamou a atenção o título, eu digo, eu vou procurar saber o que é isso. E aí eu fui ler, e aí ele faz umas considerações acerca da política brasileira, e acabou dizendo que o problema não foi o Collor no tempo dele, o problema não era o Lula, nem a Dilma, e nem o próximo presidente da República seria o problema. Na verdade, o problema do Brasil é um problema da formação do nosso povo. E aí ele começa a dar alguns exemplos do nosso cotidiano que ajuda a gente a entender isso. Ou seja, quando chega março, que a Receita Federal lança o imposto de renda, aí só se vê a gente correndo para comprar e vender recibo, para forjar, né, e deixar de pagar o imposto de renda. Você vai num médico, num dentista, num engenheiro, doutor, quanto foi o seu trabalho?
Aí o cara disse, com recibo é tanto, sem recibo é tanto. E aí eu vou e pago sem recibo porque eu pago menos e o cara também lá deixa de pagar o imposto. É o jovem que vai no ônibus sentado e tem um idoso em pé e ele faz que está dormindo para não dar cadeira. É o cara que na sua casa pega a ligação de água, faz o jacaré, faz o gato na energia, faz a gambiarra, joga o lixo na rua e leva vantagem em tudo. É o cara que trabalha na empresa, quando vai embora, vai na impressora, pega uma folha de papel, um lápis, um grafite, não sei o que, leva para casa para o menino fazer tarefa em casa, né? E aí vai, ele tem uma série de outras colocações que ele faz que a gente percebe que são do cotidiano nosso. E aí ele diz, eu encontrei o responsável por isso, eu me encontro com ele todos os dias, literalmente todos os dias. Quando eu vou ao banheiro lavar o rosto, é a primeira cara que eu vejo no espelho, é o responsável. Então somos nós. E aí a gente tem exemplos concretos, na mídia você está vendo todos os dias, vira um carro ali na estrada, aí todo mundo vai lá revirar a carga como se fosse sua. Essa carga tem dono. Pô. A pessoa tá lá para morrer e... Pois é, o cara tá nem preocupado se o cara tá morrendo. O cara vai lá burlar, vai tirar a carga, a carga do camarada. Do mesmo jeito, outro dia, uns 3 anos atrás, a polícia de Pernambuco fez uma greve lá em Paulista. Não sei se você se lembra disso. A polícia fez greve e as famílias foram inteiras para a loja saquear as lojas, levar eletrodoméstico, televisão, não sei o que, não sei o que. E isso é natural? Isso é legal? Isso é correto? O que é isso? Isso é nada mais, nada menos do que a degeneração da família. E quando a família se degenera, a sociedade vai junto, porque a célula da sociedade é família. Isso a gente aprendeu o tempo todo, inclusive na igreja. Então, e o que é que você tem que fazer? Hoje o cara casa, separa, e o filho está lá, passa um dia na casa da avó, um dia na casa da tia, um dia na casa do avô, aí sai. E aí esse cara não tem uma formação concreta, não viu o exemplo do pai, né? Porque o pai precisa ser testemunho, precisa dar exemplo para que os filhos percebam que ele é cidadão. Então, a nossa família, a família brasileira, ela perdeu valores. E são valores que são absolutamente necessários para a convivência coletiva. E aí, na minha conversa com o Dom Magno, que eu tive, quando eu fui candidato, eu estive lá com ele, com Dona Creuza, e eu disse isso a ele. E eu acho que hoje é preciso que a gente tenha um trabalho muito duro, muito sério com a da igreja, com as famílias, porque a igreja é uma instituição hoje que tem credibilidade e tem motivação para fazer esse trabalho. A gente precisa forçar a barra para que as famílias comecem a entender que a participação na sociedade é fundamental. Não adianta você ter um governo bom e você não ter uma sociedade preparada para ajudar o governante. Então, isso é fundamental. Eu acho que se a gente não for capaz de retomar esse trabalho com as famílias, acho que a gente não vai ter um futuro muito promissor. Porque no momento que se afasta, quem é? Isso é projeto de Deus. É que nós sejamos um só, né? Que nós sejamos um só, vivenciando o amor. Mas a sociedade, mas parece que o povo e a humanidade têm outros projetos, talvez mais importantes, e não estão ligando para esse valor, que é fundamental. Eu, graças a Deus, eu tive na minha família esse ensinamento, e hoje eu assim agradeço de coração profundamente a minha família de ter buscado isso. E é isso também que eu faço na minha família, para formar homens sérios, que possa respeitar o outro, que possa colaborar com o outro, que possa fazer o outro andar. Então, isso é uma questão que a gente precisa resolver. É lógico que tem outros problemas, como escola, saúde, assistência social, mas nós não vamos resolver nunca se a gente não enfrentar de cara o problema da dívida, que esse é o grande problema do Brasil, não é só a corrupção. A corrupção é só um detalhe que está inserida nessa engrenagem toda que mexe com a dívida pública brasileira.
Então o nosso orçamento é drenado, é sangrado para pagar a dívida, né? E aí vem uma coisa que é absolutamente inusitada. Tem a legislação brasileira que contempla, uma vez por outra, de forma imoral, alguns privilégios, embora seja imoral, mas é legal, e privilégios para os empresários. Por sua vez, financiavam as campanhas políticas. Então isso era uma troca de favor. Então esse país foi espoliado a vida inteira e está sendo ainda hoje. Esse país não foi projetado para ser um país grande e constituído de respeito, né, com sua gente. Foi pensado para ser um país pequeno, coitadinho. E aí eu me lembro de um livro que meu pai lia para a gente quando eu era garoto. Era um livro que era do escritor Emile Farrar, é um escritor brasileiro, embora de descendência libanesa. Ele dizia, o título do livro era inusitado, era O País dos Coitadinhos. E no fundo era essa mesma coisa que está acontecendo hoje. Quer dizer, o governo enrolava o povo brasileiro com qualquer biscoito, e os recursos, mesmo para valer, as empresas choram muito, mas vivem pendurados nas tetas do governo, e isso hoje para nós ficou muito claro. A gente viu na Lava Jato, né, os depoimentos dos empresários, dos políticos, o cinismo que impera nesse país e que nos mostra como esse processo que essa moça lá, ex-auditora, escreveu, e eu sugiro que vocês procurem ler isso, está lá no YouTube, é um filme. A professora Maria Lúcia Fatorelli, ela desvenda uma série de fatos que põe em dúvida a nossa dívida pública. E é esse o grande calo brasileiro. Não é só a corrupção, mas é todo um processo, né, toda uma engrenagem que move isso e que demanda que a sociedade tome posição. Então, nas próximas eleições, a gente tem que chamar o nosso deputado federal, estadual, quem seja, para dizer, ou você entra com essa bandeira, ou você vai se ferrar. Muito bem, estamos conversando com o doutor, engenheiro, foi candidato na última eleição aqui a prefeito, Marcelo Sá, com a gente aqui no Política em Foco. Tem um ouvinte aqui, já são 1h34, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Neto do Santa Margarida. Neto do Santa Margarida. Pois alguma pergunta para o Marcelo Sá, ou Neto? Sim, ele perdeu a eleição para o Credel. Ele pretende ser candidato de novo nas próximas? Pronto. Só essa pergunta, Neto? Vou ligar o raio agora aí. Ok, tá bom, ele vai responder daqui a pouquinho. Pergunta do Neto, Marcelo Sá. Então a pergunta aqui é meio parecida, é o seguinte, o senhor foi candidato, né? Mas ele vai responder essa pergunta daqui a pouquinho, logo após o intervalo aqui. Marcelo Sá, ele foi candidato, saiu candidato uma vez com Cleusa, né? Vice-prefeito, né? Isso. Como vice. Não foi eleito. E na última, saiu agora como prefeito. Também foi derrotado. Daqui a pouquinho o Marcelo explica pra gente o que aconteceu, o que faltou para o Marcelo ser eleito aqui na nossa cidade. Ele vai responder logo após os comerciais aqui do seu Política em Foco. Tá bom, Neto? Fica aí ligado com a gente, o Marcelo vai responder aqui a sua pergunta também. Política em Foco com a gente, o Auto Centro vem cá, olha, alinhamento, balanceamento, revisão, troca de óleo, pneus para o seu veículo. Na Major Antônio Rufino, boa tarde a toda a equipe lá do Auto Centro vem cá. Com a gente também a Salgueiro Construção, abraço a nossa amiga Wagner, o Galeguinho, todos fazem parte aí da Salgueiro Construção, tudo para a sua reforma construção. Olha, preços, promoções você encontra na Salgueiro Construção, ali próximo do Santuário, em frente ao Santuário, bem dizer, na Avenida Elisa Patriota. Com a gente também o Laboratório Lazac. Você precisa fazer aquele exame de rotina, aquele exame? Então, você procura o Lazac aqui na nossa cidade. A gente volta daqui a pouquinho no seu Política em Foco com o Marcelo Sá. Seja um patrocinador do programa Política em Foco. Política em Foco. Anuncie sua marca aqui. Entre agora mesmo em contato com o nosso departamento de vendas. Telefones DDD 879-8878-4414 ou DDD 879-8832-8423. Política em Foco. Política em Foco.
Tá procurando material de qualidade para sua construção ou reforma? Passe na Salgueiro Construção. Madeira em geral com preço extraordinário. Cimento, bloco, tinta e uma grande variedade em material hidráulico e elétrico. O menor preço e as grandes promoções você só encontra na Salgueiro Construção, na Avenida Elisa Patriota, em frente ao Santuário. Fone 38710078. O melhor atendimento faz a diferença. Salgueiro Construção. Você está ouvindo Clube da Noite. Clube da Noite. Clube da Noite. Toca. Política em Foco. Política em Foco. Política em Foco. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui, uma da tarde, mais 37 minutos. Olha, para a semana, quem vai estar estreando com a gente aqui, direto de Recife, da capital pernambucana, ele é jornalista político, colunista do portal Leia Já, comentarista da Cabo FM e de outras rádios do nosso estado de Pernambuco. O cara é fera. Ele tem um blog, tem um site, é o Edmar Lira. Direto de Recife, vai estar todos os dias com a gente, participando ao vivo, né, comentando, falando sobre a política nacional, a política do nosso estado. Você não pode perder. A partir de segunda-feira, o Edmar Lira, né, jornalista político, vai estar com a gente. Ele faz parte aí, comenta para umas 50 emissoras de rádio aqui do nosso estado, lá da capital e aqui pelo interior. Faltava Asa Branca. A gente entrou em contato com o Edmar e a partir de segunda-feira ele vai estar todos os dias com a gente ao vivo, participando, falando de política aqui no seu Política em Foco. Nós estamos de volta, Maurício Ribeiro, aqui com o Política em Foco, com o nosso convidado Marcelo Sá, por aqui também o professor vereador Ercílio. A gente quer agradecer também que está nos apoiando, é o empresário Doutor Edilton, Dr. Edilton, né, que acompanha aqui o Política em Foco. Um abraço para o Dr. Edilton e todo o pessoal do seu trabalho aí. Marcelo, muitas pessoas participando aqui pela internet, pelas redes sociais, telefone também. Você que está em casa, quiser fazer a sua pergunta, liga para nós. Tá liberado aí, o então. Neto fez a pergunta, né? E Marcelo vai já responder. Vai responder agora, né? Vai responder agora. Pessoal, também pode acessar o nosso Face aí, o Política em Foco, tá bom, pessoal? Pelo Facebook aí, vem muitas novidades. Bom, Marcelo Sá, como eu falei, né? O senhor saiu candidato, né? Com a vice, com Creuza, e na última eleição a prefeito. Na sua visão, o que aconteceu para o senhor ser eleito aqui prefeito do nosso município? Obviamente é a vontade popular, né? Mas a gente tem uma explicação. Nós estávamos há 16 anos do governo. Marcondes foi vice de Creuza 8 anos, depois foi prefeito durante... Aliás, 8 anos, depois prefeito 8 anos. Né? Isso são 16 anos. Então, há um público jovem, né, que com essa idade de 16, 20 anos, não conheceu o Salgueiro do passado. E, na verdade, houve um processo da derrocada econômica do país, desemprego, e aí o pessoal estava à busca de emprego, à busca de se recolocar, porque as empresas deixaram aqui muita gente desempregada. E aí surgiu um candidato que tinha uma língua muito solta, muito fácil de prometer emprego, né? Aliado ao sucesso do time do Carcará. Isso eu acho que promoveu uma certa empatia com o público novo, que acreditou num discurso e numa falácia, porque a gente está hoje vendo que Salgueiro, pelo menos até agora, não mostrou para o que veio. Não existe um plano estratégico, não existe um planejamento que possa mostrar uma visão de futuro que nós devamos chegar. Então, respeitar o que houve de fato foi um respeito, respeitar a vontade popular de ter escolhido o outro candidato, né? E quando houve o resultado da eleição, eu liguei para ele e desejei que ele fizesse um bom governo. É assim que a gente tem que fazer, porque Salgueiro, afinal de contas, é uma cidade que precisa crescer. Só que o pessoal vendeu um peixe errado. A administração pública não é coisa que para quem quer, é para quem sabe, quem pode. Não dá mais para estar brincando de prefeito. A administração pública hoje tem elementos que exigem do gestor
posturas que eu não vejo no meu adversário. Então, capacidade de conversar, capacidade de dialogar, capacidade de buscar, inclusive nos adversários, a ajuda, se for o caso, porque ninguém aqui se furta a ajudá-lo. Eu mesmo já ajudei de forma... Outro dia eu estive lá na Câmara de Vereadores, por ocasião da entrega do prêmio lá da Lucila Angelim, e fui cumprimentá-lo, porque ele era o prefeito, eu estava lá, não podia me esconder, tinha que ir lá cumprimentá-lo, e fui cumprimentar. E nesse momento ele me disse que tinha um problema na Compesa, e que a Compesa estava com um contrato de concessão vencida. E ele disse, não. Tá? Aí ele replicou que estava, porque a assessoria dele disse que estava. E eu disse que não estava. E disse a ele que mandasse uma pessoa lá pegar o contrato na Compesa e seguir o contrato, mostrando que nós tínhamos mais. O contrato foi assinado em 73 por Dr. Romão e tem um prazo de 50 anos. Quer dizer, vence no dia de 2023. Então, assim, eu acho que a gente, no que puder ajudar, para a Salgueiro a gente ajuda. Agora, a gente não pode tolerar, e aí nós vamos ser radicais na cobrança das promessas que o cara fez. A população não pode... Eu lamento muito que a população de Salgueiro tenha acreditado numa pessoa que diz que em 16 anos, em 4 anos, vai fazer aquilo que a gente não fez em 16. E se você olhar para Salgueiro... Já era isso que a gente ia perguntar, aproveitando. O senhor acha que já está com um ano, quase um ano, 10 meses, né? Como o senhor vê a avaliação do senhor desses 10 meses do atual prefeito de Salgueiro? Bom, eu acho que já houve tempo suficiente para aprender como fazer, né? Mas a gente vê que ainda está um pouco fora do foco. Eu quero evitar de estar colocando isso para não me tornar uma pessoa raivosa, nem longe de mim qualquer postura dessa, mas eu quero crer que ele deva acertar, ajustar essa gestão, porque é absolutamente necessário que ajuste, porque senão quem vai ser penalizado é o povo. A gente está ouvindo aí queixas da qualidade do transporte, da qualidade da limpeza urbana, dos serviços de saúde, e eu não quero me meter. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais, né, para avaliar. Poderia ser até um momento de discussão aqui, de debate aqui na rádio, né? Mas acho que a gente tem que deixar o gestor trabalhar também, até porque foi a população que elegeu. Eu acho que já deveria ter um pouco mais de resultados concretos. Precisava até apontar qual é a visão de futuro que se quer para Salgueiro, que a gente não sabe, né? Quando o gestor assume, ele tem que ter um plano estratégico, que são 4 anos, passa rápido. Então é preciso ter um plano e botar esse plano para funcionar. É preciso planejar também. Não pode brincar de gastar dinheiro, porque daqui a pouco você se perde. As despesas públicas, elas são absolutamente traiçoeiras, porque se o gestor não tiver a administração na mão, como o Marcondes teve, ela degringola, se perde. Eu te pergunto aí, como é que você avalia também a bancada do povo aí, formada aí por Exílio, por Eliane, Bruno Marreca, Veronaldo, Erivaldo, como é que você está avaliando o trabalho aí já do seu grupo político aí, dos vereadores da bancada do povo? Os vereadores da bancada do povo são pessoas comprometidas, a gente tem sentado para conversar e discutir alguns assuntos, e eu acho que eles estão no caminho certo. O objetivo do vereador, o papel principal do vereador é de fiscalizar o governo, né? Fazer com que ele ande nos trilhos. E a gente vem percebendo que o pessoal está em cima dessa meta. Há um joguete político que se faz colocando que desça do palanque, não sei o quê, mas isso não existe. Tem que haver mesmo essa pressão, porque os vereadores conseguem fazer com que o executivo cumpra o seu papel. Eu tive conversando com o Exílio outro dia, e já chamei para conversar porque eu tenho alguns elementos para fornecer para eles, e é sempre assim que acontece, a gente senta, conversa e ajuda no que pode, e eles precisam exercer de fato o seu mandato, fiscalizando e fazendo com que
a ação administrativa seja compatível com a esperança do povo, com o que o povo espera deles. Agora, eu precisava completar uma coisa que eu comecei a falar e não deu para terminar, é que no governo Creuza e Marcondes, a gente tinha um objetivo claro, uma visão de futuro claro, que era de conferir cidadania ao povo salgueirense. E se você for olhar direitinho, você vai ver que o povo de Salgueiro começou a perceber o seu valor de cidadão a partir do momento que Creuza assumiu o governo de Salgueiro. Nós temos, por exemplo, a Escola do Planalto, que é uma escola de bela qualidade, a Escola da Coab, qualidade fora do comum, a creche Letícia Rosa. Você tem lá a Praça do Colégio, que quase ninguém se lembra, que era um antro de marginais, de maconha, de droga, de não sei o que, de prostituição. E hoje está lá um espaço público do melhor de Salgueiro. Então, o grande projeto do governo Creuza e Marcondes foi conferir a cidadania ao povo de Salgueiro. E nesse período você vê que a saúde avançou, a educação avançou, os nossos indicadores mostraram isso. E aí, o que aconteceu? Aquilo que eu disse, houve um calote, na verdade, esse processo político foi um calote no povo. Né? Eu considero que houve promessas que impossíveis de cumprir, como a fábrica de painéis solares que foram prometida, e a gente sequer conseguiu ver nem iniciativa concreta disso, porque me parece que os responsáveis por isso têm um capital social de R$5.000, né? Então não é possível ir por aí. Então a gente fica se perguntando onde é que Salgueiro vai chegar. E é por isso o papel importante da bancada do povo de estar junto, de estar fiscalizando, para exigir que a ação administrativa seja de fato direcionada para aqueles que mais precisam, né? Agora, como o Neto participou, Marcelo, responda para a gente aí quais serão os seus próximos passos políticos, né, para o futuro. O que é que você pensa? Nós pensamos o seguinte: a gente é avesso à profissionalização da política, e é por isso que esse país está atolado, é porque os políticos se tornaram os profissionais. Então, a partir do momento que ele se profissionaliza, não pensa mais na comunidade, começa a pensar em si, né? E o país entrou nessa derrocada. Eu não tenho nenhum projeto pessoal, eu estou apenas à disposição, porque eu já estou com meus filhos todos formados, estou praticamente me aposentando da Compesa, né? Estou lá fazendo uma obra em Conceição das Crioulas, uma obra de adutora, que a gente vai reforçar o abastecimento da Vila de Conceição e das suas redondezas. Então, a gente está disposto a continuar no debate, PSB, debatendo com os companheiros, né, para ver que rumo que é que nós vamos tomar. O país hoje está mostrando assim que as nuvens são muito turvas, a gente não sabe ainda onde é que vai dar, porque a confusão em Brasília é muito grande. A gente não tem sequer um horizonte com relação a candidatos que a gente possa de fato acreditar, mas o que é certo é que nós vamos promover agora no PSB, eu estou assumindo a presidência do PSB, nós vamos promover agora uma série de encontros, né, de capacitação, de enriquecimento, para ver se a gente dá uma dinâmica e chama a sociedade para começar a discutir isso, a se envolver na política, até porque se a gente não envolve, as pessoas boas não se envolvem, as pessoas que têm compromisso não se envolvem, vão se envolver aqueles que querem tirar proveito, e é isso que está acontecendo no país. Então, por uma questão de princípios, a gente tem que buscar forçar a barra nessas próximas eleições, com os candidatos que vão aparecer. E aí, Acílio, eu acho que é fundamental o seu papel aí na Câmara, junto com os meninos, a gente fortalecer, fortalecer essa discussão acerca da dívida brasileira, porque sem essa solução, a gente nunca vai ter a solução dos problemas de saúde, de educação e de assistência social. Você vê que a Previdência está lá, com um rombo magnífico, uns dizem que não. O pessoal que eu estou lendo
dizem que essa dívida não é verdadeira, é falsa. Então a gente precisa se acercar desses estudos, isso tudo, para trazer para a população uma coisa concreta, uma coisa clara, né? Mas é preciso que participem. Eu acho que esse programa de vocês abrem uma nova perspectiva. Vocês abrem uma nova perspectiva aqui no município que abre o debate político. Mas um debate político não para A nem para B, mas um debate que vise tão somente o soerguimento de Salgueiro. Que eu acho que Salgueiro hoje está parado, estagnado, e a gente precisa remover essa pedra que está estagnando o nosso município. Marcelo, a gente agradece a presença do senhor. Em outra oportunidade, com certeza, a gente conta aqui com a sua presença. Tá bom, Marcelo? Obrigado. Eu que agradeço e parabenizo vocês pela iniciativa. Acho que deve continuar, né? E estamos à disposição no momento que quiserem.